Começa a quaresma e seguramente estamos nos perguntando o que temos que fazer. Quais as práticas quaresimais que poderiam nos ajudar nessa nossa caminhada, nesse tempo tão importante que nos leva até a Páscoa, momento central da vida cristã. E isso é muito bom. Só que talvez não é por aí que temos que começar. Penso que poderia muito nos ajudar pegar este texto de São João Crisóstomo, que fala das 5 vias da penitência. Estas 5 vias mestres que podem nos ir conduzindo ao longo deste caminho. Claro, importante é, num primeiro momento, entender bem o que significa penitência. Seguramente, na linguagem de São João Crisóstomo, isso que nós traduzimos com o conceito de penitência não é tão assim como nós o compreendemos hoje. Por isso é muito importante fazer referência à palavra grega que utiliza São João Crisóstomo, palavra que seguramente conhecemos muito e que, se Deus quiser, também vai ser objeto de outro momento de reflexão. Para dizer penitência, São João Crisóstomo utiliza a palavra grega metanoia. Metanoia seria mais bem traduzida com o conceito de conversão, mas a palavra em si mesma significa mudança de mentalidade. Então, penso que isto já nos dá uma linha de reflexão para entender estas 5 vias mestres que podem nos ajudar nesta nossa caminhada quaresimal. 5 vias, 5 estradas, através das quais atingir essa metanoia, essa conversão, essa mudança de mentalidade. A primeira, então, diz-nos São João Crisóstomo, que é a reprovação dos pecados. Acrescenta ainda, para nos ajudar melhor a entender esta primeira via, que esta reprovação dos nossos pecados significa, em primeiro momento, condenar os nossos pecados. É assim que poderão ser perdoados. Só quem conhece os seus próprios pecados, só quem aceita a sua condição de pecador, pode acolher a misericórdia e o perdão de Deus. E não é só reconhecer, não é só ter consciência, mas essa reprovação dos nossos pecados, esta primeira via maestra, passa pela confissão dos nossos pecados e passa por esse pedir perdão a Deus, com esse desejo verdadeiro, sincero, que Deus tire do nosso coração todo aquilo que nos afasta dele. Olha que linda esta frase, esta expressão que utiliza o mesmo Crisóstomo. Desperta a tua consciência para que te acuse interiormente. Uma acusa, insistimos, que não é condenação, não é uma acusação que nos leva à tristeza, mas é esse entrar na realidade do que nós somos, da nossa pobreza, e aceitando essa nossa condição, reprová-la, confessá-la e abrir-nos ao perdão. Esta então é a primeira via para a penitência, para a conversão, para a metanoia. Diz então o Crisóstomo que tem uma segunda via. E diz assim: a segunda via é não nos lembrarmos das injúrias que recebemos, dominarmos nossa ira, perdoarmos aos irmãos que nos ofenderam. Isto, evidentemente, é a consequência da primeira. Enquanto sentimos o perdão, enquanto experimentamos a misericórdia, podemos ir ao encontro do irmão, na sua pobreza também. E nas injúrias, nas ofensas, nos momentos difíceis, nas brigas até que podem acontecer, sentir que no nosso coração podemos esquecer, não lembrarmos das injúrias que recebemos, dominar a ira, perdoar ao irmão. Esta é a segunda via neste caminho da conversão, neste tempo de quaresma
que se abre para nós. E diz ainda o Crisóstomo, é a oração fervorosa e bem feita do íntimo do coração a terceira via. Que é importante também nessa nossa relação com Deus, com nosso Pai, com Cristo, aquele que nos redimiu, com o Espírito Santo, aquele que nos santifica, viver na intimidade da oração. Uma oração que não é feita de palavras, uma oração que não é simplesmente exterioridade, mas que é na intimidade do coração. E aí então se abre caminho esta quarta via, mestre, da conversão, que é a esmola. Temos escutado desde o início mesmo da quaresma, não? Essas três práticas quaresmais. Aquela de compartilhar com o irmão. E tudo, voltamos a dizer, nasce justamente desta experiência do amor, da misericórdia de Deus. Sentindo-nos perdoados, podemos perdoar, perdoando outro, podemos também dar do que é nosso. E aí então aparece esta quinta e última via, que é a que São João Crisóstomo chama de moderação e humildade. Para entendermos o que ele quer nos dizer com esta moderação e a humildade, ele mesmo nos propõe o testemunho do publicano. Aquele homem consciente dos seus pecados, que entra no templo e sem ter a coragem de se aproximar, fica no fundo do templo, só repetindo no coração uma súplica: Senhor, tende piedade de mim, pecador. É daí que nasce a moderação na nossa vida. É daí que nasce a humildade. Então, irmãos, penso que recopilando estas palavras de São João Crisóstomo e repetindo aquelas que são mesmo dele, podemos concluir dizendo que a primeira via é a reprovação dos próprios pecados. A segunda, o perdão das ofensas que nos fez o próximo. A terceira, a oração. A quarta, a esmola. E a quinta, a humildade. Deus nos conceda acreditar que através deste caminho podemos nos prepararmos para viver a quaresma plenamente e chegar à Páscoa com um coração disposto a colher essa vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte.